Olá pessoal, nós vamos ler agora os textos que foram programados para o dia 27 de abril. Então os textos são Atos 11, Josué 13 e Josué 14 e Jó 26. Vamos orar? Querido Senhor, uma alegria no coração que nós podemos ter acesso à Tua Palavra, nós podemos nos reunir livremente para ouvi-la, para aprender. Obrigado porque nós estamos neste país e, por enquanto, deixa que isso aconteça. Nós sabemos que as coisas podem ser mudadas, nós entendemos que estamos numa situação mundialmente difícil, muita injustiça, os cristãos estão sendo perseguidos lá no Oriente, e aqui nós temos toda a liberdade. Nós temos tempo de ouvir a Tua Palavra, de obedecê-la e de ensinar também. Ainda há tempo. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, vamos ver Atos 11, desde o 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia,
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Início da igreja. Bom, vamos ver Josué agora 13 e Josué 14. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já és velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para a nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança, às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale do Armon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas e dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e Endrei, e ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas. Antes, Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Depois, Moisés, a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, no Monte do Vale. Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias.
Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra aos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, dos filhos de Amon. Desde Esbom até Ramate e Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando de Manaim, mais todo o Bazã, e todo o reino de Og, o rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Agora Josué 14, versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte, a sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores, para o seu gado, para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jesponé, o querezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior nome entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Agora nós vamos ver Jó 26. Vai até o 1 ao 14. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor?
Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Como a sua ajuda de quem profere tais palavras? Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espalham da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, com seu entendimento abate o adversário. Pois pelo seu sopro aclama os céus, a sua mão fere o dragão feroz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Querido Pai, mais um tempo de leitura que nós tivemos. Com prazer nós lemos a Tua Palavra, esperando, Senhor, que haja o entendimento necessário para que dela nós possamos tirar o ensinamento, para que podemos obedecer, seguir a Tua vontade e Te alegrar. Porque nós sabemos que o Teu coração fica feliz com a nossa obediência e com o prazer que nós temos em viver de acordo com a Tua Palavra e na Tua presença, Senhor. Obrigado, abençoa, Senhor, nossos irmãos, nossa igreja, nossa família. Abençoa também as pessoas que nós não conhecemos e até os que nos desejam mal por alguma razão podem ser considerados nossos inimigos. Mas nós queremos também que eles sejam atingidos, para que um dia nós possamos, abraçados, honrar o Teu nome, Te louvar, Te bendizer. Em nome de Jesus, amém, Senhor.